Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Essa é a parábola do filho pródigo. É uma das mais lindas histórias da Bíblia Sagrada. E ela começa assim, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Amém, povo de Deus? A parábola é uma história que é falada de uma maneira popular, em uma linguagem direta e simples, uma grande verdade espiritual, que se não fosse falado dessa maneira, dificilmente as pessoas iriam entender. O Senhor Jesus usava muito essas histórias para que as pessoas viessem entender as verdades do reino de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através desta palavra, fala a cada coração que está aqui, fala a cada vida, e que essa pessoa venha a ser edificada pelo Evangelho, no nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, e pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. E diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Esse jovem aqui, ele é filho de um viúvo rico. Um homem que tinha uma grande ambição. Esse jovem tinha uma grande ambição, uma grande ganância. E ele vai olhar para o seu pai um certo dia e vai dizer para o seu pai: eu quero a parte da minha herança, eu quero o que é meu por direito. O que ele está dizendo e o que ele está falando é algo terrível, porque se ele está dizendo que quer receber a herança, de uma maneira indireta, ele está dizendo o seguinte: era bom que o senhor morresse, assim como a mamãe morreu. Se o senhor morresse agora, eu iria receber a minha parte da herança. Aquele jovem, ao invés de apreciar a oportunidade, o pai dele já estava velho, vou ficar aqui com meu pai até o fim dos dias dele, porque eu já não tenho a minha mãe, então só sobrou meu pai, eu vou viver em unidade com o meu pai. Ele não pensou assim. Ele preferia ver o pai morto, portanto que isso lhe trouxesse algum benefício financeiro. Então, o pai, ao ouvir essa notícia, ele ficou muito triste. E durante algum tempo ele ficou pressionando o pai: pai, eu quero a minha herança. Pai, eu quero a minha herança. Uma vez eu atendi uma senhora na igreja, e ela disse assim: pastor, eu estou muito triste, porque tudo que eu tenho é uma casa, e um filho que eu tenho, pastor, o que ele veio dizer para mim foi algo terrível. Ele disse assim: mãe, vende a casa e me dá logo o dinheiro da casa. Chegou para a mãe e disse isso, e ela veio para a igreja contar isso. Quer dizer, ela ia vender a casa, ia ficar sem a casa, só para dar o dinheiro para o filho? Olha que tipo de filho. É um filho egoísta e cruel, que não se importa com o pai, quer apenas
aquilo que o pai pode dar para ele, mas não tem nenhum tipo de sentimento pelo pai. Aquele pai, para a surpresa de todos, ele em vida vai fazer um levantamento de tudo que ele tem, de todas as terras, de todos os bens, de todos os animais, toda a riqueza que ele tem, e vai vender metade. E para surpresa de todo mundo, ele vai dar para o filho que quer ir embora, o filho que quer receber a herança. Ele vai ficar por ali ainda algum tempo, porque para vender demora um pouco, então ele vai ficar por ali esperando, mas impaciente. Ele quer sair dali o mais rápido possível. Finalmente, quando o pai chega com o dinheiro, é muito dinheiro, e entrega para o filho vira as costas e vai embora. É uma despedida sem abraço, sem adeus, sem lágrimas. Ele monta no seu animal e vira as costas, como se o pai fosse um estranho. E o pai fica dali olhando aquele filho indo embora. O filho pensava: eu vou sair daqui o mais rápido possível e eu vou o mais longe que eu puder. Porque o filho desprezava o pai e desprezava tudo que ele tinha. Só queria saber dos bens, mas o que o pai era, ele desprezava, melhor dizendo. O que o pai representava, ele desprezava. Aquele pai, então, ele vai perder para aquele filho metade de todos os seus bens, o que é fruto de várias décadas de trabalho. Mas não é isso que o pai lamenta. O que é material, o pai, como é um homem trabalhador e experiente, ele vai trabalhar e vai reconquistar tudo de novo, e vai ter até mais ainda do que tinha. O que o pai lamenta é ver o seu filho indo embora, porque o seu filho, sim, esse é o seu verdadeiro tesouro. Mas aquele filho não queria saber de nada, apenas daquilo que o pai poderia dar para ele. E assim aquele jovem fez. Foi para uma terra bem longe, e olha só no que deu. Versículo de número 13 e o versículo 14. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele não queria ver o pai nunca mais. Nunca mais eu vou voltar para essa terra, eu vou embora, eu vou cuidar da minha vida. Ele foi para uma terra bem longe, o mais longe possível. Uma terra longínqua. E ele imaginava que iria viver muito bem. Ele imaginava que com aquele dinheiro que ele possuía, ele ia investir em alguma coisa e ia ficar mais rico ainda. Que o futuro estava longe daquela fazenda. Mas não foi isso que aconteceu. E naquela terra longe, desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Aquele homem chegou naquela terra longínqua, tinha muito dinheiro, e qual foi a vida dele ali, longe dos olhos do pai? Comer, fazer ali os melhores banquetes, festas. Ele encontrou vários amigos. Ele vai agora beber os melhores vinhos, vai participar de orgias, mulheres, amigos. E aquele dinheiro que foi reunido em várias décadas vai se desfazer em poucos dias. Em poucos dias aquele dinheiro
ele vai desaparecer. E aquele jovem que era o rei da festa, o rei dos banquetes, agora vai passar uma fome terrível. Vai passar uma fome terrível agora. Versículo de número 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Nós sabemos que o pai aqui representa Deus, o pai generoso da história, o pai que está sempre ali pronto para receber o filho, é Deus. E esse filho pródigo aqui representa aquelas pessoas que buscam a Deus apenas por aquilo que Deus pode lhe oferecer. Buscam a Deus apenas pensando nas heranças, que não tem nenhuma alegria em estar na presença de Deus, e nem de participar das coisas de Deus, e viver perto de Deus, viver buscando a Deus, viver na fazenda de Deus. Não, essa pessoa quer viver longe de Deus, ela quer as bênçãos de Deus, e ela quer viver longe de Deus, e ela acha que vai se dar bem vivendo longe de Deus. Ela quer a bênção de Deus, mas ela não quer andar com Deus, ela quer viver longe, fazendo o que bem entende. E é justamente o contrário do que a palavra de Deus diz. Se a gente colocar Deus no meio de tudo que realizamos, seremos bem-aventurados. Mas se a pessoa afasta Deus de si, ela pode até passar um pouco de tempo bem. Foi o que aconteceu com ele. Durante algum tempo ele estava bem, mas logo depois toda a sua vida desmoronou. Abra, por favor, aqui na epístola de Tiago. Marque aqui a passagem do filho pródigo. Daqui a pouco a gente vai voltar para cá. E vamos ver aqui como a pessoa deve agir. Ela deve colocar sempre Deus nos seus projetos e nos seus caminhos. Epístola de Tiago, capítulo de número 4. E o versículo de número 13. Aonde diz assim a palavra de Deus. Tiago, lá no finalzinho, capítulo 4, versículo 13. Aonde diz: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Foi o que aquele homem fez. Eu vou a tal cidade, lá eu vou crescer,
vou vencer, tenho dinheiro, preciso de Deus para nada não, eu vou chegar lá e já deu tudo certo, vai arrebentar. Mas Deus não estava ali, foi para o pecado, virou as costas para Deus. No caso do filho pródigo, virou as costas para o seu pai, fez tudo do seu jeito e tudo deu errado, não é verdade? Quando a pessoa vira as costas para Deus, em pouco tempo tudo desmorona, tudo vira pó. Aqueles sonhos sem Deus não servem de nada. Versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. O que é a vossa vida? A nossa vida, o que ela é? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Aquele homem estava tão orgulhoso, aquele jovem, o filho pródigo, cheio de dinheiro, cheio de saúde, cheio de orgulho, e agora ele vai fazer o caminho de volta. Não tem mais dinheiro, o seu corpo está subnutrido, sem nenhuma honra, nem os seus pés estão calçados. O filho pródigo que vai é um orgulhoso, rico. O que volta é outro. Ele vem como? Vem derrotado, vem humilhado. Ele vem desse jeito. Mas quando ele vai se aproximando da casa do pai, o pai olha de longe, e aquela criatura magra e derrotada se arrastando, o pai olha e reconhece: lá vem o meu filho. Porque o pai nunca se esqueceu do seu filho. Às vezes a pessoa deixa os caminhos de Deus, ela deixa a presença de Deus, achando que é autossuficiente, e ela culpa alguém por sair da igreja, e diz: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da igreja. Mas na verdade é orgulho. Ela quer viver do seu jeito, ela não quer saber das coisas de Deus, porque o problema não está na igreja, o problema está na pessoa. O problema também não está em Deus, o problema está na pessoa. Então ela vai embora orgulhosa. Mas se a pessoa voltar, mesmo que for se arrastando, o que é que vai acontecer? Deus vai receber aquela pessoa de braços abertos, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso e grande. Então quando a pessoa anda com Deus, é dessa forma aqui. Versículo 14: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida, o que ela é? Um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Quem é que garante o seu sucesso? É o Deus Todo-Poderoso. Então aquele jovem está voltando agora para a casa do pai. Quando o pai vê ele de longe, ele nem chegou ainda, o pai vai correndo para encontrá-lo no meio do caminho. Basta somente a pessoa dizer: eu quero voltar para a presença de Deus, eu quero voltar para a presença do Pai, eu quero pelo menos ser um servo de Deus, porque quem anda com o Pai não falta pão. Quando você anda com Deus, não vai faltar pão na sua vida. O pão é a palavra de Deus, o pão é a provisão, o pão é a bênção de Deus. Deus não vai deixar faltar na sua vida. Quando a pessoa sai da presença de Deus, então falta o pão. Esse pão pode ser um pão literal, dificuldades, mas também pode ser um vazio no coração, um vazio na alma,
que por mais que a pessoa procure lá no mundo, nas bebidas, na comida, nas festas, nos prazeres terrenos, ela não alimenta a sua alma, porque só o que pode alimentar a alma da pessoa é a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, pão terreno e material, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que vai encher a sua alma é a palavra de Deus, é a presença de Deus. E isso aquele jovem não tinha. Então, depois de dar um passeio lá no mundo, depois de dar um passeio lá na terra do pecado, porque às vezes, Deus tem toda a paciência. Você sabe disso? Às vezes Deus permite muitas coisas em nossas vidas. São 2 filhos aqui. É melhor ser o filho que fica perto do pai. Amém? Esse filho está abençoado. É melhor estar perto do pai o tempo todo. Não passa fome, ele trabalha, mas ele está perto do pai. Do que ir para o mundo, a vida vai ser arrebentada, e aí vai voltar aos pedaços para a presença de Deus. Eu sei que muitas pessoas conhecem essa expressão. Eu particularmente não gosto de usar essa expressão, mas ela é verdadeira na sua essência. Muitos vêm pelo amor. Muitos vêm pelo amor. É melhor vir assim. Outros vêm pela dor. Mas eu acho que essa expressão, embora seja verdadeira, ela não mostra toda a realidade do mundo espiritual, porque às vezes a pessoa sai e não dá tempo ela voltar. Quando volta pela dor é bom, e quando não volta? Quantos vão embora e perdem a vida e vão para o inferno e perdem tudo? Então, quando volta, escapou. Mas o melhor ainda é você nunca sair da presença de Deus. Aquele filho voltou todo arrebentado, mas o pai vai receber ele de braços abertos e vai dizer: este meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado, foi achado. E levou aquele filho para dentro de sua casa. E isso mostra a grandeza do amor de Deus para com todos os seus filhos. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E aplaude mais ao Senhor Jesus. Aplaude mais ao Senhor. Graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Deus está sempre disposto, se a pessoa quiser. Se a pessoa disser para Deus: eu vou voltar para a tua presença, Senhor. E a gente sabe a diferença entre ser abençoado e estar na presença de Deus. A gente sabe. A gente sabe a diferença. A gente sabe que ser abençoado não é tudo. Eu vou na igreja, vou buscar uma bênção. Vou buscar um favor de Deus. Eu vou fazer uma campanha para receber tal coisa. Os milagres fazem parte do Evangelho, mas não é tudo. Não é tudo. Se você vem à igreja só para receber alguma coisa de Deus, você vai receber, mas você pode sair daqui somente com o tesouro de Deus e deixar Deus e virar as costas para Deus e ir se afastando de Deus cada vez mais, porque aquela bênção, ao invés de te aproximar de Deus, na verdade te afastou de Deus, porque você estava esperando só receber uma bênção para cair na estrada. E a gente entende isso com essa parábola. Você entende isso? Olha quantas coisas a gente aprende hoje aqui.
E nós sabemos que existem pessoas assim. Ah, recebi uma bênção, que maravilha. Pronto, pastor orou por mim, eu fui abençoado. Agora, quando eu precisar de novo, eu chego lá de novo. Não é? A gente sabe que muitas pessoas são assim. Mas aquele que é filho mesmo, ele está ali junto com Deus, ó, trabalhando ali lado a lado com Deus, não se afasta de Deus por um só momento. Pode ter bênção, pode não ter bênção, pode ter chuva, pode ter sol, pode ter o que tiver, eu vou andar com Deus até o fim, porque o mais importante para a minha vida é estar perto do meu Deus. Então são dois tipos de filhos aqui. São dois tipos de filhos. Deus ama todos os seus filhos. Se você é o filho pródigo, Deus te ama muito, igual ama o outro. Mas se acontece alguma desventura em sua vida, não foi porque Deus se afastou de você, foi porque você se afastou de Deus. Então, que tipo de filhos nós somos? Deus nos ama, devemos estar perto de Deus sempre. E olha, não há nada lá no mundo que seja maior ou melhor do que o amor de Deus. É só ilusão. O filho pródigo, o mundo dele se desfez, mas quando ele voltou para os braços do pai, o pai o recebeu com muito amor. Volte para os braços de Deus hoje. Sabe, Jesus está voltando, viu? Volte para ele antes que ele volte para esse mundo, para que você venha garantir a sua vida eterna, a sua salvação.